Seja bem-vindo ao canal da PIPC Online. É um imenso privilégio, uma grande alegria poder compartilhar com você nessa noite esse exercício devocional. Nós vamos conceder a você 20 segundos para que você possa buscar a sua Bíblia. Se porventura você está sem uma Bíblia, 20 segundos, Liliane e Felipe vão colocar um cronômetro agora para que você possa ir ao ambiente onde está a sua Bíblia e buscá-la a partir deste momento. Ok? Pegou sua Bíblia? Abra aí em Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 14, a partir do verso de número 22 até o verso de número 33. Uma passagem bem conhecida pela maioria das pessoas que têm um contato direto com as Sagradas Escrituras. Se porventura você não tem, esse é o momento de você poder visualizar este texto e extrair lições preciosas para o seu coração. Mateus capítulo 14, verso de número 22 ao verso 33. Diz assim: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar nesse momento? Quero convidar você a fechar os teus olhos, elevar os teus pensamentos ao Senhor e suplicar nessa noite que Deus possa, pela sua infinita graça, amor e misericórdia, mais uma vez falar ao nosso coração. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus e eterno Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio, ó Deus, de estarmos juntos através, ó Deus, dessas ferramentas que nos permitem, ó Deus, nutrir mutuamente o coração nessa comunhão com o Senhor e no aprendizado por meio das Sagradas Escrituras. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, abrir os nossos olhos espirituais e nos auxiliar neste exercício devocional que temos proposto compartilhar nessa noite, segundo a orientação do Senhor. Ó Pai, nós rogamos que Tu sejas magnificado, exaltado, bendito, ó Deus, através da nossa vida e da expressão da nossa confiança no Senhor, sabendo sempre, ó Deus, que a maior tragédia da vida humana
ela está justamente em distanciar-se do Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está sentado à destra de Deus o Pai, mas voltará para buscar todos aqueles que creem em seu nome. Assim nós rogamos e pedimos que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus amados, nesta noite eu gostaria de poder compartilhar desta passagem tão linda, tão majestosa ao nosso coração e que traz tanto conforto à nossa vida. Por esses dias eu estava pensando que, nos termos bíblicos, a pandemia não é a maior tragédia. De fato, não é. A maior tragédia que o ser humano pode passar é distanciar-se da pessoa bendita de Cristo Jesus. E este texto, cujo ápice está no verso de número 33, quando Jesus é adorado com o título que lhe é devido, o Filho de Deus, mostrando que não é uma divindade entre as divindades, mas ele é o próprio Deus, e os atributos da adoração que são direcionados a Deus Pai, cabe a Deus Filho e ao Deus Espírito Santo também. Eu quero, nesta noite, olhando a partir da ótica de Mateus, que tem o seu visor voltado para o reino de Deus, o Evangelho de Mateus, ele tem como grande implicação mostrar isso. Capítulo 2, o verso de número 2, fala daquele que nasceu para ser o grande protagonista do reino, Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Capítulo 4, o verso de número 17, ele vai nos mostrar que o reino inaugurado por Cristo Jesus está posto diante dos homens. Quando nós olhamos este capítulo tão maravilhoso, capítulo 14, que desde o primeiro versículo apresenta tantos cenários diferentes, cenários que de alguma forma estão contribuindo para o exercício do ministério do próprio Senhor Jesus e ao mesmo tempo podem também servir como um entrave para o amadurecimento da fé desses discípulos que estão com ele. Quando você abre a sua Bíblia e percebe aí, a partir do primeiro versículo, você tem um registro do momento em que João Batista é decapitado por causa do seu posicionamento firme de velar pela verdade. E os seguidores do Senhor Jesus são tomados agora por esta violência, o que pode causar uma dispersão no meio deste colegiado e de tantos outros discípulos que também estão seguindo ao Senhor Jesus. A partir do verso de número 13, nós temos o registro da multiplicação dos pães. O Senhor Jesus, ele agora realiza este grande sinal. Sinal este que, dentro da perspectiva joanina, tem como a prioridade mostrar que Jesus é o Filho de Deus, e crendo neste Filho de Deus é que o homem que está distante de Deus pode reconciliar-se com o Senhor. Até o verso de número 22 nós temos essa proposição, quando Jesus alimenta uma multidão. Dr. Donald Carson, quando olha para o livro de Mateus, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, e especificamente quando olha para este capítulo, ele vai nos dizer que nós temos aí
o ministério alimentador e nós temos uma fé embrionária que agora está sendo testada pelo próprio Senhor Jesus. Bom, diante disso, nós chegamos ao capítulo de número 14, a partir do verso 22, que vai começar aí com um verbo de muita força. Qual é o verbo desta grande força aí? É o verbo compelir. Então, passado essas coisas, no início da tarde, o cair da noite, a primeira vigília ali, Jesus então vai colocá-los dentro dessa embarcação para que possam atravessar o mar. É interessante perceber que este verbo ali, ele impõe uma força muito grande, como eu disse aqui. É como que se os empurrasse a isso. O Evangelho de João, capítulo 6, verso 14 e 15, vai nos dizer que Jesus faz isso porque os homens, vendo que ele era um grande profeta, verdadeiramente um profeta de Deus, queriam erigi-lo como se fosse ele agora o governante naquela localidade. Então Jesus, para poupar o coração dos discípulos, ele os coloca dentro dessa embarcação para que não possam também confundidos anuir a este pensamento do qual se reporta a figura de Jesus com alguém que vai ocupar um trono territorial. Jesus não está ali para desbancar o Império Romano. Jesus está ali para alcançar os corações. Verso de número 23 é um texto maravilhoso, irmãos. Verso 23 vai dizer que Jesus, tendo despedido, ele sobe ao monte a fim de orar e está sozinho com Deus. E aí está começando a tarde e lá está Jesus orando. Essa escola inaugurada por Jesus é defendida por muitos como a escola da espiritualidade. O que Jesus está fazendo no seu estreitamento de comunhão com o Pai, talvez intercedendo justamente para que os seus discípulos não tenham a sua mente turbada, confusa, diante de todos aqueles acontecimentos que estão envolvendo o ministério de Jesus e daquela multidão de pessoas que o acompanham e do colegiado e de outros também que o cercam. Talvez estivesse Jesus intercedendo por eles também. O fato é que o verso de número 24 e 25 vai nos dizer que Jesus está há muito tempo envolvido com oração. Sendo ele Deus, a oração tem um lugar prioritário no relacionamento entre Deus Filho e Deus o Pai. Essa escola da espiritualidade, ela está ensinando aos discípulos e a nós também uma experiência viva, uma experiência contínua, uma experiência renovadora, uma experiência transformadora, uma experiência de uma intimidade profunda com Deus, irmãos. Nós temos uma leitura completa deste evangelho, sabemos muito bem os desdobramentos disso. Jesus haveria de morrer, não estaria fisicamente com eles. Capítulo 26, Jesus vai ter a última ceia e vai dizer isso para os discípulos. Há um grande escritor, Dr. Alistair McGrath, e ele vai nos dizer que a espiritualidade cristã refere-se a uma busca pela existência cristã autêntica e satisfatória, envolvida de forma única e plena com o Deus da história. Uma experiência que ela está baseada dentro da fé cristã. Irmãos, Jesus está ensinando isso aqui, de forma muito prática. Jesus é direto. Quem sabe nós também fomos impelidos para dentro deste momento histórico sem precedentes nesta geração, e Jesus está nos poupando de situações tão terríveis que podem trazer grande confusão à nossa mente.
A nossa fé, ela está sendo trabalhada de forma que saiamos melhores. Pessoas com uma experiência viva, uma marca daqueles que professam a sua suficiência única e exclusivamente na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, a grande tragédia, irmãos, não são os acontecimentos externos, ou aquilo que pode colocar a nossa vida em risco iminente de morte. A grande tragédia da humanidade é o seu distanciamento da pessoa bendita de Cristo Jesus. O texto vai continuar aí e Mateus está nos mostrando, o Evangelho de Mateus, que essa fé em formação destes discípulos, fé esta que carecia, é claro, se formos acompanhar uma cronologia bíblica, os 3 principais eventos de ordem salvífica ainda não aconteceram: morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus. Contudo, essa fé é uma fé testada. A partir do verso de número 26, isso vai estar muito claro diante dos nossos olhos. E quem sabe, nesse exato momento da vida, nós estamos justamente sendo submetidos a este teste, a essa prova de fé, sem que nos esqueçamos que Ele nos deu um bom exemplo. É Ele quem vai nos impelir a atravessar essa situação difícil, é Ele quem vem ao nosso encontro, é Ele quem nos ensina o caminho da verdadeira espiritualidade, de uma vida transformada com Deus. Este capítulo, e os versos de número 27 até o verso de número 31, nos mostram a plena conexão do Jesus que alimenta, irmãos, uma multidão, que vai saciar a fome de uma multidão. É o mesmo Jesus que atua na ordem individual, que vai ao encontro da necessidade mais premente do nosso coração, que sabe dos nossos medos, que conhece os nossos anseios mais profundos, que ainda a palavra não nos chegou à língua e Ele já a sabe toda, absolutamente toda. Jesus vai ao encontro deles e o verso de número 27 diz assim: tende bom ânimo. Eu quero parar aqui por alguns segundos com você. Não perca a esperança, revigore o seu coração, confie no Senhor, tenha bom ânimo, refaça as suas forças no Senhor. O texto diz assim: o eu sou está presente. Ele põe termo às guerras, ele faz cessar todo medo que traz tormenta ao nosso coração, meus amados irmãos. Este texto, eu quero aplicá-lo ao nosso coração neste momento. Ele traz lições muito próprias a todos nós nessa noite. Primeiro deles, o verso de número 22, ele está nos dizendo assim: quem nos conduz é o Mestre da Galileia. Se Ele nos colocou no barco, Ele sabe nos levar até o destino final. Paulo vai nos dizer que aquele que começou boa obra em vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você não foi deixado à deriva no meio do mar, Ele está no controle de todas as coisas. Nós temos um grande intercessor, o verso de número 23. Quem intercede por nós é o Mestre da Galileia, irmãos. Romanos capítulo 8, verso de número 34, Paulo vai pregar sobre isso, dizer: Ele intercede por nós. O Evangelho de João diz que Jesus orou por nós, por aqueles que haveriam de crer nele. Ele então intercede pela nossa vida. Ele é o nosso intercessor. Verso de número 24 até o verso número 27.
Quem cuida de nós é o Mestre da Galileia. É Ele quem vai ao nosso encontro. É Ele quem busca nos medos e nas tormentas mais agudas da nossa vida. E continua fazendo isso. Mãe querida, deixa eu dizer para você uma coisa. Os medos relacionados a filho, esposo, aos seus pais, Deus está cuidando disso. Deus zela por estas coisas. Não há nada que esteja fora do controle e da alegria de poder sustentar a sua vida por meio da oração. E em último lugar, verso de número 28 ao verso de número 32. Quem sempre vem ao nosso socorro é o Mestre da Galileia também. Sempre, 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 sempre. Ele é refúgio bem presente na hora da tribulação. Pedro vai dizer assim: se és tu, Senhor. Na verdade, o que está proposto aí no verso número 28 é: já que tu és o Senhor. Uma confiança que está sendo laborada e edificada, é embrionária, testada e aprovada, ainda que em outras situações venhamos a fracassar. Portanto, eu quero terminar aqui com o verso de número 33, quando ele nos apresenta aquele que é o único digno de toda a adoração. Meus amados irmãos, este é o ponto central dessa história. Este é um momento que pela primeira vez Jesus, ele é reconhecido como verdadeiramente o é. Ele é o Filho de Deus, aquele que abriu mão de toda a sua glória, tabernaculou entre nós, ou seja, encarnou, exerceu o seu ministério e de forma tão sublime e vitoriosa prevaleceu contra os principados, contra as potestades, contra todos os dominadores deste mundo tenebroso e tem guardado a nossa vida até o dia final. Portanto, não tenha medo. Espera no Senhor. Refrigere o seu coração. Confia no Senhor. Ele não perdeu uma causa. Ele é o vencedor invicto. Ele é aquele que cuida da sua vida e cuida de todos aqueles que confiam no seu nome. Que Deus continue abençoando toda a sua jornada, de forma que os exercícios devocionais possam auxiliá-lo numa aproximação, numa intimidade maior com Deus. A maior tragédia não é a pandemia. A maior tragédia é distanciar-se do Senhor Jesus. Volte para o Senhor Jesus hoje mesmo. Só há salvação em Cristo Jesus. Que Deus muito lhe abençoe e que você tenha uma boa noite em nome e por amor de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo.
louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Deus que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo.